E aí galera, tô de volta aqui para a gente poder fechar a nossa parte do experimento, onde no primeiro vídeo eu mostrei como a gente calculava, como a gente colocava o eixo de coordenadas, colocava o bastão de medição, marcava o centro da bola em cada posição. No segundo vídeo eu mostrei como calcular a incerteza da posição em cada ponto, mostrei como calcular a velocidade aqui, né? Bom, a gente tinha um tempo, tinha posição e a incerteza da posição, então com isso a gente podia calcular a velocidade e a incerteza da velocidade. E agora a gente tem aqui a gente já tem aquela tabela 1 que o relatório pede, são esses valores aqui. E agora a gente vai usar os valores da velocidade, da incerteza da velocidade, para montar um gráfico de velocidade por tempo. Mas antes disso, eu quero só relembrar um pouco como são os gráficos de um movimento retilíneo uniformemente variável, que é o que a gente tem. Então, aqui. Então, a gente tem dois tipos de gráfico. A gente tem um que é a posição pelo tempo, que eu tinha mostrado lá no tracker lá. Deixa eu mudar aqui. Componente Y da posição pelo tempo. Notem o formato dela. Olha. Bom, em um gráfico de posição por tempo, a gente tem a fórmula do sorvetão lá. A gente tem que S é igual a S0 mais V0t mais meio de ET ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função que relaciona a posição pelo tempo, ela é uma função que tem uma cara de uma função de segundo grau. É o que a gente pode ver aqui, ó. Se a gente for comparar com essa forma genérica aqui de uma função de segundo grau, que é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se a gente for comparar isso com a forma que a gente tem para a posição, a gente tem que a posição em função do tempo vai ser meio de at ao quadrado. Então vocês podem ver que esse termo aqui, que eu vou circular em azul, ele corresponde a esse termo aqui. Aqui, esse V0t, que eu vou marcar em verde aqui, ele corresponde a esse termo aqui. E o nosso S0, que é a posição inicial, corresponde a esse termo aqui. Ou seja, a gente tem uma função com essa cara aqui. Então, o gráfico que a gente quando a gente fizer o gráfico da posição pelo tempo, ele vai ter esse formato parabólico. Se a gravidade, se a aceleração, né, no caso, que no nosso caso aqui a aceleração vai ser igual à gravidade, mas vamos considerar como aceleração sempre. Então, aqui a gente tem uma aceleração negativa, por isso a gente tem essa concavidade voltada para baixo. Se a gente tivesse uma aceleração positiva, a gente teria um gráfico como esse, só que com a concavidade voltada para cima, caso a gente tivesse uma aceleração positiva. Então, em um gráfico de posição pelo tempo, a gente tem um gráfico com essa cara aqui em formato de parábola. E a gente pode ver isso aqui no tracker aqui. A gente vê que ele realmente, o gráfico da posição em Y por T, ele tem essa cara aqui. Se a gente espelhasse esse gráfico aqui para o outro lado, a gente veria que ele ia fazer esse movimento aqui assim, né? Ia formar essa parábola com uma concavidade voltada para baixo, ou seja, aqui é a nossa aceleração, a gente tem aqui, né, que é a gravidade, como ela está fazendo perder a posição, né? Tipo, eu começo em uma posição Y aqui e essa posição vai diminuindo, então eu tenho uma aceleração negativa, né? Então por isso que a gente vai ter esse gráfico aqui com a concavidade voltada para baixo. Já para a velocidade em função do tempo, a gente tem essa fórmula aqui. V em função de t é igual a V0 mais AT. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu gráfico de velocidade por tempo ele vai ter um comportamento linear. De novo, eu posso comparar com essa forma aqui de cima, de uma função linear aqui. F em função de x vai ser igual a x mais b. Eu posso de novo comparar os termos aqui. Posso pegar que esse AT, posso comparar com esse termo aqui. E o meu V0 eu comparo com esse b aqui. Ou seja, eu vou ter aqui para velocidade em função do tempo, eu vou ter um coeficiente multiplicando o meu tempo, que eu vou chamar esse coeficiente A aqui, que é a aceleração, né? E aqui na função aqui, ele é o coeficiente angular, ou seja,
esse A aqui é igual a... É, é esse A aqui, né? Que é o coeficiente angular. Deixa eu ver aqui. Coeficiente angular. Que é ele que dá a inclinação da minha reta. Se eu tenho uma equação com a cara de uma função linear, né? Então eu vou ter uma reta. E esse coeficiente ele vai ser responsável por essa inclinação. Quanto maior for esse coeficiente, né, maior vai ser a inclinação. E se esse coeficiente for negativo, eu vou ter uma curva decrescente. Assim, se eu tivesse uma aceleração positiva, eu teria uma curva crescente, uma reta crescente aqui. E no nosso caso, como a gente já viu, né, que a aceleração vai ser igual à gravidade, que vai ser negativa aqui. Então, a gente vai ter um gráfico com essa cara aqui decrescente. Pode até ver lá no track que é realmente isso que acontece. Ver uma reta decrescente aqui. E então, se eu achar esse a da minha função, que é esse coeficiente angular, na minha função de v em função de t, esse coeficiente angular vai ser igual à aceleração. Aceleração. Do Elita, mas já não é muito bonita no papel, imagina no computador. E essa minha aceleração é igual à gravidade. Ou seja, se eu achar o coeficiente angular da minha função, eu acho a aceleração e, no nosso caso, a aceleração aqui é a gravidade. Agora vamos para esse termo aqui, do V0. Esse meu V0, ele é igual a esse B aqui. E o que significa esse B em uma função f de x igual a x mais b? Esse B é o coeficiente linear. Ele é onde a minha reta corta o meu eixo y. No nosso caso aqui, em uma função da velocidade em função do tempo, o meu V0 vai ser o meu coeficiente linear. Então, aonde o meu... Vou escrever aqui, coeficiente linear. Então, aonde o meu gráfico, onde a minha reta cortar o meu eixo y, eu tenho ali a minha velocidade inicial. Então, esse gráfico aqui é o que a gente vai analisar, esse de velocidade por tempo, no nosso movimento. Então, a gente vai montar esse gráfico aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, eu vou pegar os meus valores do tempo. Deixa eu abrir aqui o Gitplot. Então, eu vou montar aqui. Em uma coluna, eu vou colocar meus tempos que eu copiei. Vou mudar o nome aqui para t em segundos. Okay. Aqui na minha coluna, na minha segunda coluna, eu vou colar as minhas velocidades. Eu vou mudar aqui o nome. Eu dou 2 cliques aqui nessa parte onde está 2y, eu dou 2 cliques aqui, aparece para eu colocar o nome da coluna. Eu vou colocar que vai ser velocidade em y em centímetros por segundo. Dou OK. Para adicionar uma nova coluna, para eu poder colocar a incerteza da minha velocidade, clico com o botão direito aqui e adicionar coluna. Então, eu venho aqui, copio os valores da minha incerteza, colo aqui na minha coluna. Eu vou mudar aqui para... Vou copiar. Não sei colocar esse símbolozinho da incerteza aqui no teclado. Então, vou colar aqui, pronto. Nota que eu tenho que tomar cuidado que quando eu for copiar, eu não posso... pode acontecer de eu só copiar esses valores daqui, né? E quando eu colar no Gitplot, eu vou ter essa primeira velocidade. Então, sempre preste atenção nisso. Quando for colar os resultados aqui no Gitplot, sempre lembre que a primeira velocidade e a primeira incerteza não tem. E a última velocidade e a última incerteza também não vai ter nada. A gente não vai colocar nada aqui. Não vai colocar nem zero nem nada. Só deixar em branco. Outro cuidado. Aqui a gente tem um tempo em segundos. Se vocês verem aqui, tá no eixo X, tem esse X aqui. A minha velocidade está no eixo Y, vocês podem ver que tem um Y aqui. E a minha incerteza da velocidade também está em Y. Só que a minha incerteza da velocidade não é o eixo Y. Eu tenho que mudar ela e botar ela como incerteza. Como eu faço isso? Eu clico com o botão direito nela aqui. Venho nessa opção.
E aqui eu posso mudar, eu posso colocar ela como eixo X, como eixo Y já tá, eu posso botar ela como eixo Z, porém eu quero botar ela como incerteza em Y. Então eu vou colocar aqui. Então o que eu fiz? Podem ver que até mudou aqui, eu botar Y erro. Então eu estou dizendo que essa coluna aqui são as incertezas do meu Y, da minha velocidade. Para eu poder fazer o gráfico, eu pressiono Ctrl e clico nas três colunas, pressionando Ctrl. Ele vai selecionar a coluna inteira aqui, as 3 colunas inteiras. Eu clico com o botão direito em qualquer lugar aqui em cima, venho em plot aqui e eu escolho esse gráfico aqui. Ele vai me dar esse gráfico de pontos com as minhas velocidades aqui, com as suas incertezas. Podem ver que estão aqui. E agora eu vou fazer o ajuste linear. Para que fazer um ajuste linear? Para eu achar uma reta que melhor defina esse meu movimento aqui, para eu poder, com essa reta, calcular o meu coeficiente angular, que é igual à minha aceleração. Então, quando eu fizer o ajuste linear pelo kitplot, ele já vai dar de cara esse coeficiente angular aqui. Ou seja, ele já vai dar direto a nossa aceleração. Então, eu venho aqui em cima, em análises, né? Nessa parte aqui de cima eu clico em análises, e eu venho na opção Fit Linear. Quando eu clico, vocês podem ver que ele já ajusta uma reta aqui, que vai ser a nossa reta do ajuste linear. E aqui em cima apareceu essas informações aqui. Apareceram essas informações. Eu vou clicar nessa setinha aqui só para subir, até aparecer a informação que me interessa. E no nosso caso, é essa informação aqui. A slope é igual a menos 9,58, esse número todo, vezes 10 elevado a 2, lembra daquela notação que eu comentei no último vídeo, de E mais 2, então isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 2, mais ou menos, que ele já dá a incerteza aqui, de 3,78, esse número todo, vezes 10 elevado a 1. Então eu vou só copiar aqui para ficar melhor, vou jogar aqui no Paint mesmo, vou colocar aqui embaixo, deixa eu pegar a borracha aqui, para poder colocar meu valor aqui da minha aceleração. Então eu venho aqui, colo. Eu vou tirar esses números todos aqui só para ficar mais fácil de ver. Bom, esse E mais 2 aqui eu vou só substituir por 10 elevado ao quadrado para ficar mais fácil de ver. E aqui eu vou botar multiplicando 10 elevado a 1. Então eu tenho aqui que o meu coeficiente angular, que é o que ele dá aqui, esse slope, ele é igual a menos 9,58 vezes 10 ao quadrado, mais ou menos 3,78 vezes 10 elevado a 1. Deixa eu só ver o tempo. Então, lembra que o nosso coeficiente angular, aqui, olha, voltando aqui para nossa função da velocidade, função do tempo aqui, a gente sabe que o nosso coeficiente angular vai ser igual à nossa aceleração, e no nosso experimento a aceleração é igual à gravidade. Então, esse valor que ele dá aqui é o valor da gravidade, em centímetros por segundo ao quadrado. Só vou ajeitar isso, né? Ficaria menos 958,3, né? Mais ou menos 37,8. Lembra que eu tenho que sempre colocar em... Aqui a minha incerteza tem que ter só um algarismo significativo. Então eu vou transformar isso e colocar isso em um algarismo significativo só. E vou ajustar a minha gravidade para colocar na mesma... com a mesma informação aqui da minha incerteza. E aí eu vou achar o nosso valor do experimental para a gravidade. E aí depois eu vou comparar, né, com a aceleração de referência, que é 978 centímetros por segundo ao quadrado, se não me engano. Aí a gente vai fazer todo aquele cálculo de compatibilidade e precisão, né, para ver qual que é o mais preciso e ver se o valor que eu encontrei aqui experimentalmente é compatível com o valor de referência. E é só isso.
É assim que se acha a aceleração da gravidade usando o tracker e o kitplot. Obrigado.